gente, hoje eu vou querer falar pra vocês sobre uma coisa que uma pessoa somente me pediu pra falar, que é como eu fiz esse lettering lá no Study Vlog. Eu não mostrei o processo dele, porque foi uma coisa assim que eu tentei fazer, mas eu não quis gravar porque eu achei que não ia dar certo. Como vocês podem ver no começo do início daquele vídeo, o que eu tava fazendo era em cor roxa, e eu tava fazendo com essa brush aqui da Artline, a Brush Maker. E assim, gente, eu vou falar pra vocês também sobre a diferença e o uso do material correto no lettering, que foi o que fez total diferença pra mim tentar e começar a saber um pouco a fazer lettering. O que aconteceu? Quando naquele lettering eu tava usando uns moldes que eu tinha feito no Weebs Paint que eu tinha preparado. Vou disponibilizar pra vocês no final desse take. Que foi esse molde aqui. Aí aqui tem primeira, segunda, governo provisório, era Vargas, Revolução Industrial, geografia. E o que eu tava fazendo? Eu tava colocando debaixo, eu recortava a palavra, eu tava colocando debaixo da folha, e como a luminária ajuda muito a enxergar melhor, eu tava conseguindo enxergar toda a letra. Eu não sei se vocês estão conseguindo enxergar, mas eu tava enxergando essa parte aqui preta aqui na folha. Então, tava facilitando eu fazer, só que do mesmo jeito, não saía do jeito que eu queria. Por quê? Porque tava saindo de um jeito como se não fosse eu que estivesse fazendo. Então, eu tentei fazer sem usar esse molde que eu falei pra vocês, que eu mostrei pra vocês aqui. Eu troquei o material, em vez de eu usar essa da Artline, eu peguei esse meu kit de brush da Cis. E aí esse kit aqui, ele custou R$ 33 aqui na minha cidade, mas pela internet isso é bem mais em conta, tá? E também tem muita brush pen barata e muito boa, mas as da Cis também são muito bons. A unidade também sai mais em conta, tá? Pra vocês. Eu peguei o molde, deixei aqui do lado da folha, e aí eu peguei e fui tentando fazer. E aí, essa foi a minha segunda tentativa tentando fazer, porque eu tentei fazer em uma outra folha, que foi aqui, ó. Eu tentei fazer. Inclusive, quando você quiser aprender a fazer lettering, uma dica que eu dou pra vocês é pegar uma folha e ir tentando fazer o mesmo título várias vezes, quando você estiver na fase de fazer os títulos. Porque eu tentei pular aquela famosa fase de você fazer isso, de você subir fino, de você descer grosso, de você fazer as bolinhas e etc. Eu tentei pular essa parte. E eu não recomendo pra ninguém. Agora a gente vai falar sobre os materiais e a importância de ser um material qualificado. Você tem que entender que vai ter uma certa diferença em você fazer o lettering com o marca-texto. Não vai ficar idêntico ao lettering, mas fica bom, tá? Eu vou tentar aqui fazer novamente aquele lettering, ó. E eu achei na minha cidade essas brushes aqui da Artline, que eu comprei pensando que era marca-texto, mas na verdade era brush pen. E o que acontece? Quando eu fui tentar fazer, eu percebi que a ponta dela, ela é muito dura, e ela tem uma certa diferença dessas da Cis, porque as da Cis, eu acho a ponta mais molinha. A ponta é mais maleável, ó. E a ponta também, a consistência dela, o bico dela é bem melhor. Esse daqui é a brush da Cis, tá? Ela é aquarelável. E ela não é aquela de duas pontas, ela é aquela só de uma ponta mesmo. Gente, lembrando que eu ainda tô aprendendo a fazer, então não vai sair 100% a coisa mais linda do mundo. Só que isso mostrar pra vocês mais a consistência do que a beleza, tá? Depois eu tento fazer um título mais bonito. E com a da Artline, eu não vejo muita coisa boa, ó. A da Artline, eu acho que ela poderia funcionar mais pra mim como um marca-texto que eu fizesse mesmo ali, sabe? Do que como uma caneta brush, que é a Cis, que é a Artline, tá? Pra vocês diferenciarem aí. E a diferença de pigmentação também fez grande vantagem pra mim. Então, isso aqui, gente, pelo amor de Deus, é as tintas, tá? E aí eu acabei preferindo isso. E esse título que eu fiz pra vocês em vermelho
ele foi um título que eu fiz com muita calma. Ou seja, você fazer também com paciência, com calma, também ajuda bastante. Não vai fazer a coisa apressada que você ainda não sabe fazer. E aí eu tentei fazer outros títulos também, só assim olhando pra ver como é que funcionava. E outros eu tentei fazer por memória. Por exemplo, Revolução Industrial. Isso daqui eu fiz olhando. Olhando, eu coloquei aqui, ó, do meu lado. E fui fazendo. Agora, esse aqui de Segunda Guerra Mundial, eu já fiz mesmo lembrando de como era o lettering. E eu fiz novamente com a caneta da Brush da Cis, que foi a que se melhor deu, assim, em questão de ser mais maleável. E também porque você tem que ser uma pessoa que você tem que estar com a mão leve enquanto faz o lettering, tá? Porque se você tiver a mão pesada e botar muita força, acaba com a ponta e fica sem total qualidade. E aí eu também tentei fazer um título, assim, bem diferentão. Ontem eu tentei fazer. Não ficou tão bom porque eu ainda não tenho uma memorização tão boa com algumas letras dessas aqui. Por exemplo, o T, ele poderia ter ficado melhor. O S, ele poderia ter ficado melhor. O O poderia ter ficado melhor. E o H também. Agora o L, o A, o C, o U, eu acho que já ficou perfeito. Só que eu ainda tenho muito a melhorar. Por exemplo, vou mostrar pra vocês agora um título que eu tentei fazer na pressa. Esse aqui, ó, eu tentei fazer ele totalmente na pressa. Vocês estão vendo a merda que saiu, né? E ele eu não fiz com a brush da Cis. Eu tentei fazer com a brush da Artline. Claro que quando você já pega pra aprender mesmo o lettering e você já tem o material próprio, claro que tem uma maior facilidade. Porém, se você tentar fazer com o marca-texto, com uma brush pen um pouco mais careta, dá pra fazer sim, tá? Não vai sair perfeito, perfeito como sairia com uma brush mesmo, mas vai sair. Então agora a gente vai tentar fazer dos dois modos que eu falei pra vocês. Olhando e depois tentando mesmo pela memória, tá bom? Por isso eu vou fazer dois títulos diferentes. Eu vou fazer Primeira e Segunda Guerra Mundial com você. A gente vai estar usando a brush da Cis, tá bom? Porque eu prefiro usar ela e realmente é pra me falar o que eu realmente estou usando, que é a brush da Cis. Então vamos lá. Tá vendo? O título ele não ficou perfeito. Por quê? Porque, entendeu? Fica um negócio complicado quando você tá aprendendo. Eu tô aprendendo, então é super normal você tá aprendendo e tá acontecendo isso. Agora eu vou tentar fazer um no olhômetro. Então, assim, vocês podem ver que eu sempre vou ajustando os detalhes, tudo ali na hora. E os enfeites, eles também fazem grande diferença, porque, por exemplo, se eu usar uma caneta dessa para fazer uma espécie de sombreado aqui, em cima dos errinhos, por exemplo, aqui nesse G, ó, talvez você até não perceba o errinho, entendeu? Então, investir em detalhes também pode fazer com que o seu título fique mais bonito e mais harmônico também. E ele não fique tão desgastado. Então, assim, essas dicas, elas não são tão boas. Inclusive, eu vou dar uma dica pra vocês da ponta.
Olha, muita gente fala pra você usar a ponta deitada assim, sabe? Só que eu tenho a preferência por usar ela assim. E porque de primeiro eu fazia assim. Aí eu não conseguia fazer o traço de subir fino. E aí eu percebi que se eu fizer assim, ó, dá de fazer o traço fino, dá de fazer o traço grosso. E quando você for descer grosso, bota só um pouquinho mais de força. Ó, tá levezinho, bota, sobe leve. E acho que assim vai dar pra você entender como fazer. Essas foram as minhas dicas, como você usar a brush, né? E fazer o lettering. Lembrando que eu ainda não sei fazer o lettering 100% correto. Eu tento fazer, então, por favor, se for pra criticar, gente, nem comenta, tá? Por favor mesmo. E eu não mostro muito no Stereo Vlog eu fazendo o lettering, porque eu acabo demorando muito e eu nunca sei de qual das tentativas que eu vou acertar fazer o título. Então é isso, muito obrigada por você estar assistindo até aqui, porque eu sei que eu falo demais. E logicamente vai ter muita parte cortada, eu acho que até essa parte vai ser cortada. Mas muito obrigada por você estar assistindo e realmente, eu não sou uma pessoa 100% experiente no lettering, mas eu vim dar dicas que estão me ajudando a aperfeiçoar o que eu tô tentando aprender, que é o lettering. E use essas férias, gente, com qualidade, principalmente se para vocês usarem para aprender o lettering, porque super ajuda, tá? Então é isso, muito obrigada por você assistir mais uma vez e até logo.